Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Sou o Zeca na área, aqui no Matemática Concurso, lançando mais um super projeto. Dessa vez, vocês vão fazer um curso focado para a Polícia Militar de Santa Catarina. E um curso totalmente 0800. O curso vai ter teoria e exercício. Se você tem dificuldade na matéria e vai fazer esse concurso, se inscreva no canal para não perder esse super curso nosso. Tranquilo, senhores? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos cumprir essa missão? Opa, apareci aqui, né, senhores? Vamos lá então para o nosso curso de raciocínio lógico focado na Catarina. Mas antes, deixa eu me apresentar, né, senhores? Sou o professor Zeca, tenho quase 10 anos de experiência no ramo dos concursos públicos, senhores. Tenho diversas reprovações. Isso mesmo, reprovações, senhores. Se contar, tem mais de 30 reprovações. Só que, graças a Deus, eu obtive algumas aprovações, né? Dentre as, Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Penal do Distrito Federal, duas vezes na gloriosa PMDF, na qual faço parte, né? Passei na PMDF em 2018 e agora, recentemente, na 2023, né? Obtive aprovação também. Tranquilo? Então vamos iniciar esse curso aqui totalmente gratuito para os senhores e um serviço intensivo com teoria e questão. Tranquilo? Então vamos lá. Um breve resumo aqui de como vai ser a prova dos senhores, é 58 questões, dentre elas, né, constitucional, penal, processo penal, legislação institucional. Isso aqui é inevitável, né, senhores? Todas as provas que o senhor for fazer, e vai vir como é que pode falar? A legislação, o estatuto do órgão que os senhores vão trabalhar, né? Então, isso aqui é de praxe, já vi. Português, 10 questões, informática, 8, o nosso glorioso raciocínio lógico aqui com 8 questões e uma prova dissertativa, né? A nossa discussão, discursiva, dissertação, a nossa redação, né? Então, lá, o edital de raciocínio lógico vem muito enxuto, senhores, muito tranquilo, né? Vê lá, conceitos básicos envolvendo raciocínio lógico. Aqui é a proposição, aqui é a nossa famosa lógica proposicional. O que eu deixei de vermelho aqui é o que vamos estudar na nossa primeira aula aqui. Vamos ensinar para vocês o que é proposição, os valores lógicos possíveis da proposição, né? Sentenças abertas e proposições simples. Beleza? Esse vai ser o assunto dessa aula. Aí na próxima aula veremos proposições compostas e na próxima proposições compostas e conectivas e vou fazer uma aula só de tabela verdade, ensinando a montar passo a passo a tabela verdade, tranquilo? Não veio no edital dos senhores, mas eu vou ensinar os senhores a negação, tranquilo? Porque não tem como fazer uma tabela verdade se eu não ensinar para os senhores a negação das proposições, tranquilo? E vou trazer também as principais negações. Quando o senhor ver de cara, você vai falar, a negação dessa aqui é aquela lá, o professor já trouxe para mim, beleza? Tautologia. Tautologia, eu vou ter que ensinar tautologia, contradição e contingência, porque é ensinando a classificar o resultado da tabela verdade. Tautologia é quando todos os resultados possíveis da tabela verdade de verdade, né? Todos os resultados possíveis da verdade. Contradição, quando tudo falso, e contingência quando alterna. Operações envolvendo conjuntos. Aqui é aquele famoso, tem que desenhar o diagrama de Venn aqui, né? Que ele fala, tantos alunos gostam de futebol, tantos alunos gostam de vôlei, beleza? Aí conjunto A e conjunto B, a interseção aqui, esse assunto aqui. E cálculos envolvendo porcentagem. Porcentagem em si é difícil cair uma questão seca de porcentagem. Geralmente é dentro de outro assunto. Mas como ele trouxe o edital pequenininho, possa ser que venha uma questão seca de porcentagem. Na PMDF aqui, PMDF de 20, 23, tem uma questãozinha muito simples de porcentagem, né, senhores? Tranquilo? Então vamos lá, deixar de enrolação e vamos iniciar nossa aula. Hoje veremos proposições simples, né? E na próxima aula, proposições compostas. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar aqui com o estudo de lógica proposicional. O que é lógica proposicional? Ou lógica de proposições, né? É a lógica é a parte mais simples da lógica. Nela, os fatos do mundo real são representados por sentenças, chamadas de proposições. Essas sentenças, senhores, sentenças aqui, é um gênero. Um gênero, professor, é com diversas espécies. Exemplo, sentenças abertas, sentenças interrogativas, sentenças exclamativas,
sentenças optativas ou subjetivas, que demonstram uma opinião, né? Opinativas. E opinativas, beleza? Aí tem os paradoxos, sentença aberta, tranquilo, diversos. Mas aqui importa pra gente, que vai fazer sentido no nosso estudo aqui, são as sentenças que chamaremos de proposições. Professor, o que é proposição? Logo mais eu vou ensinar para você o que é proposição e o que não é proposição, beleza? Então, dentro da lógica proposicional, o que vai importar para a gente são as sentenças, o quê? As sentenças proposicionais, as sentenças com proposições, beleza? Sentenças abertas, sentenças interrogativas, exclamativas, opinativas, não vai ser importante para a gente, beleza? Outro sinônimo, sinônimo de lógica proposicional, ou lógica, vai ser lógica bivalente, lógica proposicional, que é de proposições, né? Lógica clássica ou lógica aristotélicas, né? Sai da frente aqui, porque Aristóteles é o pai da lógica, né? Ele que desenvolveu há mais ou menos 380 antes de Cristo, né, senhores? Então, Aristóteles é o pai da lógica proposicional. Então, vamos lá, agora ver o que é proposição. O que é proposição? É uma oração com sentido completo. Oração com sentido completo. Se eu falo para vocês que a oração ela vai ter o quê? Obrigatoriamente ela vai ter que ter verbo. Beleza? Oração de sentido completo declarativa. Ela vai declarar alguma coisa, seja afirmativa ou negativa. O que vai fazer isso? O que vai falar se é negativa ou afirmativa é o contexto, né? Eu falo aqui, ó, na qual, em determinado contexto, pode-se atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Porém, nunca poderá ter os dois valores ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai trazer para os senhores a proposição que em determinado contexto pode ter o valor verdadeiro ou o valor lógico falso. Nunca poderá ter os dois valores. Isso, mais para frente, veremos até que fere um princípio, né? O princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Da não contradição diz que uma proposição ou é verdadeira ou é falso. Beleza? Não vai ser as duas ao mesmo tempo. Como representar essas proposições? Né? Geralmente elas são representadas por letras. Aqui, ó, proposição P, proposição Q, proposição E. Geralmente vem maiúscula, mas nada impede que seja minúsculo também, né? Fosse R, aqui o Q e aqui o P. Nada impede que seja minúsculo, beleza? Então vamos lá, proposição P. José é flamenguista. Se trouxesse para a minha realidade, meu nome é José e eu sou flamenguista. Teria um valor lógico o quê? Verdadeiro, para a minha realidade, beleza? Para a minha realidade, eu sou flamenguista, meu nome é José, seria a proposição lógica o quê? Verdadeira. Tranquilo? Paulo é mineiro. Aqui, senhores, nesse slide aqui, não tem uma informação que possa valorar como verdade ou como falso. Tranquilo? Não tem como a gente saber com esse contexto aqui. 5 mais 3 é igual a 6. Sabemos que 5 mais 3 é 8. 8 não é igual a 6. 8 é diferente de 6, né? Então, se deu 6 aqui, o valor lógico é falso. Tranquilo? Então, vamos aqui na parte aqui. Então, obrigatoriamente, a proposição tem que ter o quê? Verbo. É uma oração de sentido completo que determinado contexto pode ter valor lógico verdadeiro ou falso. Se eu falo para o senhor que é sentido completo, ela precisa ter sujeito? Precisa? Não. Exemplo, ó. Choveu ontem. Sabemos que no português verbos com fenômenos da natureza têm sujeito indeterminado, né? Então, é uma oração? É, porque tem verbo. Tem sentido completo? Tem, né? Choveu ontem. Dá para entender? Não, tranquilo. Tem verbo? Não tem. Então, sabemos que é uma proposição, tem sentido completo, tem oração, tem verbo, né? E não tem sujeito. Então, não precisa de sujeito, não é obrigatório ter sujeito para ser uma proposição. Outro caso aqui. José correu. Tem verbo? Tem. José. Tem sujeito? Tem sujeito. Tem verbo? Tem sujeito? Tem complemento? Não tem complemento. É uma oração? É. Tem sentido completo? Tem. Tem verbo e tem sentido completo. Então, a única coisa que dessa estrutura aqui que precisa ter é o verbo. O verbo é obrigatório em todas as proposições. Professor, eu já vi uma oração que o verbo estava subentendido. Aí, senhores, é outro caso. Né? O verbo está lá, só ele não está explícito, ele está subtendido. Isso veremos mais para frente. Não vamos
encher muito a cabeça dos senhores nesse primeiro momento aqui. Mas o verbo tá lá, só ele só tá implícito, beleza? Vamos para mais. Tem as proposições numéricas, né? Proposições numéricas. Exemplo: 2 mais 7 é igual, esse símbolo aqui significa é igual, né? Então tem um verbo aí, ó. Está implícito, né? Acabamos de falar? Implícito, né? É igual a 7, ou seja, ó, 2 mais 5, 7. 7 é igual a 7, positivo, né? 7 é igual a 7, valor lógico, verdadeiro. 2 mais 5, 7. 7 é diferente de 4? 7 é diferente de 4, positivo, senhores. Valor lógico, verdadeiro da proposição. Outro adendo também, proposições, ele pode trazer com o sinônimo de sentença, que não falei para você, sentença é o que é o gênero, né? Algumas bancas gostam de falar a sentença lógica tem um valor X. Aí, não, mas o professor falou que a única sentença que para mim que importa é a proposição. Não vamos deixar o preciosismo abalar a nossa resposta, né, senhor? Só analisa o contexto ali, dependendo do contexto, você vai ter que ter esse jogo de cintura, tranquilo? Então, ó, 2 mais 5, 7. 7 é maior que 3? Realmente, 7 é maior que 3. Valor lógico, verdadeiro. 2 mais 5, 7. 7 é menor que 7? Não, né, senhores? 7 é igual a 7, né? Então, valor lógico falso aqui, ó. 7 não é menor que 7. 2 mais 5 é menor ou igual a 7? Esse aqui eu vou deixar até do lado aqui, ó. 2 mais 5 é 7. 7 é menor ou igual a 7? Verdade. Ué, professor, mas ele não é menor. Aqui, seus, mais para frente, vamos ver aqui, ó, o ou. Esse ou tem um nome especial. Na nossa proposição composta, eu vou ensinar para vocês na próxima aula, que é a junção de duas ou mais proposições simples ligadas por conectivo lógico. Esse ou é um conectivo lógico que tem um nome especial de disjunção. Disjunção. O que diz a disjunção? A disjunção diz que para o valor lógico seja verdadeiro, basta que uma das duas proposições tenha um valor lógico verdadeiro. Ou seja, quando eu falo para os senhores aqui, ó, 7 é menor que 7, você vai colocar o nome como falso, beleza? Aí, o 7 é igual a 7, verdade. Então, temos o valor lógico falso ou verdade, vai dar o valor lógico de verdade, beleza? Então, vamos colocar aqui 2 mais 5 é 7. 7 é menor ou igual a 7? Verdade. Ele é igual a 7. 2 mais 5, 7. 7 é maior ou igual a 8? Falso, né, senhores? 7 não é maior ou igual a 8. Valor lógico? Falso. Tranquilo? Então, sabemos agora as proposições. O que é proposição? E proposição numérica. Agora eu vou ensinar para vocês o que não é proposição. O que não é proposição? Declarações interrogativas, uma pergunta. Ó. Qual o seu nome? Qual o seu nome não vai ser uma proposição. Porque se eu estou te perguntando alguma coisa, uma informação, não tem como eu valorar. Sua informação é verdadeira, não. Estou te fazendo uma pergunta, eu não sei a resposta. Não tem contexto para me analisar. Sentenças exclamativas. Bom dia. Beleza? Bom dia. Verbos no imperativo, verbo de ordem. Pegue suas coisas. Pegue suas coisas. Declarações sem verbos aqui, ó. O livro de RLM. O livro de RLM. Senão ela está cortando, não tá não. Sentenças opinativas, ou seja, subjetivas, que transmitem uma ideia de opinião. Exemplo. Maria é muito linda. Beleza? O padrão de beleza dele pode ser diferente de outra pessoa, senhores. É uma opinião pessoal dele, né? Por isso que é subjetivo dele. Então, sentenças opinativas, sentenças que tragam opiniões pessoais não vão ser consideradas proposições, beleza? Aí vamos lá. Paradoxos e sentenças abertas. Vou falar primeiro o que é paradoxo no próximo slide e depois sentenças abertas, tranquilo? Olha lá, o que é paradoxo? Eu vou trazer dois exemplos que só esses que caem em prova. Geralmente é o do mentiroso ou do barbeiro. Vamos começar com o do mentiroso. O mentiroso é a frase dentro
dessas aspas é falsa. Por quê? Se eu colocar o valor lógico como verdadeiro, ó, a frase dentro dessas aspas é falsa. O valor lógico verdadeiro. Se eu colocar como verdadeiro, ela não vai ser falsa. Ela está se contradizendo. Então, toda vez que se contradizer, né? Contradiz. Toda vez que se contradizer, não vai ter um valor lógico verdadeiro. Não vai ter um valor lógico que eu posso afirmar, que eu posso avaliar, vai ser um paradoxo e, não, consequentemente, não é proposição. O outro exemplo, claro, é o do barbeiro. Se eu colocar no YouTube aí um outro vidinho, vai explicar mais detalhado para os senhores aqui, um pouco mais rápido, né? Mas geralmente é assim, ó, o paradoxo do barbeiro é um paradoxo lógico que se baseia na ideia de que existe um barbeiro em uma cidade que barbeia todos os homens que não se barbeiam a si mesmo. A pergunta é, quem barbeia, o barbeiro se barbeia. A pergunta é, o barbeiro se barbeia? Vou dar uma enrolada aqui, né? Isso aqui não está bem explicado, não, mas geralmente é assim, ó. Diz que numa determinada cidade só tem um barbeiro. Todo mundo faz a barba com barbeiro, só que não tem ninguém para fazer a barba do barbeiro. Quem barbeia é o barbeiro. Tranquilo? É uma coisa que não tem, não vai ter uma resposta, tranquilo? Então, toda vez que estiver diante disso, é um paradoxo, né? E não será considerado uma sentença proposicional. A próxima, sentenças abertas. Elas são divididas em formais e matemáticas. As formais, senhores, vocês vão lembrar de ele e aquele. Ou aquela, né? Aquela, ela. Beleza? Exemplo. Ele é esperto ou não. Ela é alto. Ela é alta. Beleza? Ou aquela, ou aquele é um carro grande. Ele quem, senhores? Ela quem? Aquele é quem? Aquela quem? Entendeu? Não tem. Se não trouxer no contexto, o especificar no contexto, não será proposição. Exemplo. Ela, ela é alta, beleza? As pessoas não vão considerar como proposição. Mas se vier José é um grande jogador de futebol. Aí ponto. Ele foi o melhor em campo. Esse ele estará retomando José. Aí sim será uma proposição. Da mesma forma que o carro que ele chegou, o carro que José chegou é um carro bonito. Aí ponto. Aquele é um carro grande. Aí aquele que está retomando o carro de José. Beleza? Não vai ser ponta solta. Ele está especificando qual é o referente. Da mesma forma que sentenças matemáticas. Sentença matemática, exemplo. X mais 3 é igual a 6. Ah, professor, eu sei que se eu fizer aqui uma equaçãozinha do primeiro grau aqui, eu jogar esse 3 subtraindo, vai ficar x é igual a 6 menos 3, que x é igual a 3. Eu vou saber o resultado do 3 como verdadeiro. Realmente, se eu colocar assim, vai estar certinho. Só que quem disse para os senhores que esse x tem um valor lógico de 3 para a proposição ser verdadeira? Não traga o conhecimento de mundo dos senhores para resolver questões de proposição, de lógica proposicional, que vocês vão errar. Tranquilo? Por quê, senhores? Porque as proposições têm dois valores lógicos possíveis, né? Ou é verdade ou é falso. Nesse caso aqui, temos como descobrir que o valor lógico é verdadeiro. Mas como é que você vai ter certeza que isso é verdade? Ele não está pedindo para você desenvolver, entendeu? Por exemplo, se esse x tivesse o valor lógico de 5, seria o valor lógico da proposição de falso. Por isso que eu falo para os senhores que não tragam conhecimento de mundo dos senhores. Então, toda vez que trouxer uma incógnita, um x, exemplo, ó, x mais 2 é igual a 5. O dedo do guerreiro coça para colocar aqui que o x vai ter o valor lógico de 3 e vai ser uma verdade aqui. O x, eu sei que coça. Aqui eu vou trazer outro adendo para os senhores. Se vier só desse jeito aqui, ó, que não trouxe para os senhores aqui. Cadê o vermelho? Só desse jeito aqui, não vai ser proposição. Agora, se vier acompanhado de proposições categóricas. O que é isso, professor? Escreve do lado. Proposições categóricas é todo, algum e o nenhum. Veremos isso em aula oportuna. O todo, algum, nenhum são proposições categóricas. Elas têm o poder de transformar sentenças abertas, que são as aqui que eu falei para vocês, sentenças abertas, em sentenças fechadas, beleza? Decore isso. Proposições categóricas têm o poder de transformar sentenças abertas em fechadas. Ou seja, se eu colocar assim, ó,
todo x mais 3 é igual a 6. Aí você vai colocar que é falso. Por que é falso? Porque não é todo x mais 3 que é igual a 6, não. Somente o valor de x, que seja 3, que vai ser 3 mais 3, que é igual a 6. Beleza? Se for qualquer outro valor fora 3, o valor lógico vai ser diferente de 6. Por isso, vamos considerá-la como falso. Da mesma forma, se eu colocasse aqui, ó, algum x mais 3 é igual a 6, vai ter o valor lógico de verdadeiro. Por que, professor, aqui é verdadeiro? Porque realmente existe um valor que eu substituí aqui no lugar desse x, somando com esse 3, vai ter o lógico verdadeiro, beleza? É todo x? Não, é apenas apenas um número, que nesse caso em tela será o 3, né? Mais o 3 terá o valor lógico de 6, beleza? Então, as proposições categóricas estudaremos em momento oportuno, o todo, algum e nenhum, somado com proposição aberta, vai ter o poder de deixar ela em proposição fechada, beleza? Então, é isso que nesse primeiro momento você tem que entender aqui. Vamos fazer uma questãozinha aqui. Senhores, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para o YouTube entender que é relevante para os senhores. Vamos fazer aqui uma pequena questãozinha, uma bateriazinha de exercícios aqui, já para massificar esse conhecimento aqui, beleza? Ó, classifique as sentenças. Bola de plástico tem verbo? Não tem verbo. Se não tem verbo, não é proposição. Tranquilo? Jorge é médico. É proposição. Professor, mas aqui no contexto não tem como valorar se Jorge é ou não. Não. Está pedindo para o senhor classificar em proposição ou não proposição. Não está pedindo para o senhor valorar em verdadeiro ou falso. Não vamos antecipar os passos, né? Aqui apenas pediu para classificar entre proposição e não proposição, beleza? Feliz aniversário não tem verbo, né? Então não é proposição, beleza? Pegue suas coisas, ó. O verbo o quê? O verbo no imperativo, verbo de ordem. Se é ordem, não é proposição. Onde está a saída, ó? Uma pergunta, então não é proposição. Maria é uma bela moça. Esse exprime uma opinião, né? Um sentimento pessoal aqui, então também não é proposição. Agora, ele foi o melhor em campo. Ele quem, senhores? Não tem como saber quem foi aqui o melhor em campo. Também não é proposição. Aí ele vem aqui no H. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Positivo, senhores. É proposição. Professor, não tem como avaliar se é verdadeiro ou falso. Não é o momento. Ele está pedindo para classificar em proposição e o que não é proposição. Agora, esse exemplo aqui. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Ponto. Ele foi o melhor em campo. Se ele estivesse retomando Pelé, seria uma proposição. Tranquilo? Então vamos lá. X mais Y é igual a 5? Não é proposição, né? Então, sentença aberta aqui. Eu estou mentindo. Aqui é um paradoxo, né, senhores? Eu estou mentindo é um paradoxo. Então, não é proposição. Se x mais y é igual a 3, então ele foi o melhor em campo. Aqui, senhores, é uma proposição aberta, né? Outra proposição aberta também não é proposição. Não é proposição. Todo x é par. Aqui temos uma proposição categórica, né? Todo, algum e nenhum, proposição categórica que tem o poder de transformar uma sentença aberta em uma sentença fechada. Então, nesse caso, será uma proposição. Tranquilo? Vamos aqui ver os 3 princípios aqui do pensamento, né? Leis do pensamento. O princípio da não contradição, do terceiro excluído e da identidade. Esse da identidade eu só vi que ser cobrado na banca Vunesp. Nem outra banca eu não vi cobrar, mas vamos trazer aqui, né? Ele é pequenininho também. Então vamos lá. O que diz? Ó, princípio da não contradição. Não haverá proposição que terá o valor lógico verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou seja, ou a proposição terá o valor lógico de verdade ou terá o valor lógico de falso. Não vai ter os dois ao mesmo tempo. É só isso que diz, na não contradição. Terceiro excluído. Ou será verdade ou será falso. Não existe a possibilidade de ter um talvez. Não existe a possibilidade de... Ou vai ser verdadeira ou vai ser falso, beleza? É só isso. Princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. E uma proposição falsa é sempre falsa. É só isso. Beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios aqui para massificar o conhecimento. Vamos lá. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles 384 a.C.
até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são da inferência? Não. Da diversidade? Não. Da identidade? Opa, identidade tem. Ok, aqui. Inferência? Não. O próximo. B. Identidade? Opa, identidade tem. Da não contradição? Beleza, não contradição. Do terceiro excluído? Tem também. Achamos a nossa resposta, né? Os três princípios são identidade, não contradição e terceiro excluído. Identidade. Uma proposição é verdadeira, sempre será verdadeira. Uma proposição falsa, sempre será falsa. Do não contradição, ou ela tem o valor lógico de verdade, ou ela vai ter o valor lógico de falso. Terceiro excluído. Só existe duas possibilidades, ou é verdadeira ou é falso. Não vai existir uma terceira possibilidade, um talvez. Beleza? Diversidade vemos que não existe. Indução também não existe. Vamos aqui, mais uma. Julgue o item que segue, né? Que segue. A sentença abaixo, A e D são proposições, beleza? Então vamos lá. 12 é menor que 6. 12 é menor que 6. Falso, né, senhores? Mas é uma proposição. Temos como julgar essa proposição, né? Então, circular aqui, ok. Vamos fazer a B aqui. Para qual time você torce? É uma pergunta. Se é pergunta, não é proposição. Vamos eliminar. X mais 3 é maior que 10. Eu não sei o valor de X. E não tenho proposição categórica. Então, não é proposição. Essa sentença aberta, né? Existe vida após a morte? Senhores, aqui é uma proposição. Professor, não tem como saber e tal. Senhores, esse é um exemplo claro, que deixa sempre buga a cabeça dos alunos e sempre vem em prova. Esse existe vida após a morte e outro exemplo clássico é existe vida em outros planetas? Professor, até agora ninguém descobriu, senhores. Esses exemplos que sempre vêm, então. Existe vida após a morte, vocês vão considerar como proposição e a vida em outros planetas vão considerar como proposição também, beleza? Vamos fazer esse acordo com a gente aqui? Não discuta com a banca, que a banca é soberana, senhores. Então, a resposta A e D são proposições? Positivo. A e D são proposições. Marca como certo. Questão 2, né? Quantas das seguintes sentenças são proposições? Meu Deus, que chuva forte! É uma exclamação, não é proposição. Dia 20 de setembro comemora-se a Revolução Farroupilha. Isso aqui é uma proposição, né? Que é uma oração de sentido completo que traz uma informação, que pode ser valorada como verdadeira ou falsa, a depender do contexto. Aqui, ele não pediu para a gente valorar em verdadeiro ou falso, só pediu para classificar em proposição e não proposição. Aqui é uma proposição. Aqui, qual o significado do feriado 7 de setembro? Uma pergunta, não é proposição. O ônibus escolar está abastecido de combustível? Aqui é uma proposição, né? O ônibus escolar está abastecido de combustível. Ele trouxe uma informação aqui. Está falando que o ônibus escolar está abastecido. Tranquilo? Motorista, calibre os pneus. Aqui, senhores, é uma sentença de ordem, né? Então, não é proposição. Uma sentença imperativa, que me fugiu da mente, uma sentença imperativa aqui, uma oração imperativa, com verbo no imperativo, não é proposição. Então, quantas proposições temos? Temos exatamente duas. Cavareta, letra B, de bola. 3. Vamos aqui a 3. A maior prova de honestidade que realmente posso dar nesse momento é dizer que continuarei sendo um cidadão desonesto, que sempre fui. Então ele fala aqui que a maior prova de honestidade é dizer que continuará sendo desonesto. Aqui entramos no paradoxo, ele vai se contradizer. A sentença apresentada é uma proposição lógica? Falso, né, senhores? Falso. Beleza? Ou errado, que é aquele certo e errado para julgar o item, né? Então, aqui entramos no paradoxo. Paradoxo. Beleza? Então, paradoxo não é proposição. Dentre as sentenças abaixo, aquela que podemos afirmar ser uma proposição lógica é: a filha de Thelma é bonita. Aqui é o quê? Uma sentença opinativa. Opinião pessoal. Então, não é proposição. Eliminado. João é pai de Maria. Uma pergunta, não é proposição. Porto Alegre é muito longe. Muito longe de quê, senhores? Não tem como aqui, a distância de longe ou perto pode ser pessoal, né? Não tem como avaliar. Então, isso é uma verdade, é uma pergunta. Aqui também vai entrar no caso de opinativa, né? Uma sentença subjetivas. E
Letra E, Márcio é mais alto do que Júlio. Professor, aqui também na opinião não, porque se eu colocar um do lado do outro aqui, você vai ter uma ideia. Beleza? A depender do contexto, para poder avaliar se um é mais alto ou não que o outro. Não está pedindo para os senhores valorar como verdadeiro ou falso, só para dizer essa proposição. Tranquilo? 5. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estrutura lógica. Em relação à estrutura lógica, julguem o item a seguir. Denomina-se proposição toda sentença declarativa a qual se pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, nunca ambos. Trata-se, portanto, de uma sentença fechada positiva, senhores, isso mesmo. Esse é um conceito muito bom para vocês anotar aí de proposição. Proposição. O que é proposição? É uma sentença declarativa a qual pode se atribuir um valor lógico como verdadeiro ou falso. Nunca ambos. Beleza? Fica até a título de conhecimento, né? Para anotar e revisar depois. Qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? Vimos que proposição lógica é o quê? Uma oração de sentido completo que em determinado contexto pode ter valor lógico verdadeiro ou falso. Nunca será os dois valores ao mesmo tempo. França fica na Europa? Aqui eu posso valorar como verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. Ok. Ele pede aqui não é, né? Silvio é autônomo e não trabalha. Silvio é autônomo e não trabalha às segunda-feira. Beleza, também é uma proposição. Traz uma informação que pode ser valorada como verdadeiro ou falso. 3 mais 8 é igual a 9? É uma proposição. É uma proposição aqui, tá pedindo que é uma proposição. As crianças estão com fome ou com sono? É uma proposição. Aqui são duas proposições ligadas pelo conectivo ou, né? Ou as crianças ou estão com fome ou estão com sono, né? Ou uma coisa ou outra coisa. Tranquilo? E a letra E, você vai trabalhar? É uma pergunta. Se é uma pergunta, não pode ser proposição. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Vai ser mais ou menos nesse modo nossas aulas. Teoria com muitas questões, beleza? Aqui, para encerrar, um breve resumo aqui só do que não é proposição, né? Que isso aqui é muito importante. Vocês não tem que saber aqui o que não é proposição. Interrogativa, exclamativa, imperativa, sentenças, declarações sem verbos, sentenças opinativas, né? Que dão opinião, subjetivas. Os paradoxos, que eu expliquei para vocês os dois exemplos claros de paradoxo, que é o mentiroso e o barbeiro. Tranquilo? E sentenças abertas. Pode ser sentenças matemáticas ou sentenças formais, né? Tranquilo? Então, dentro das formais é o ele e aquele, são os exemplos que sempre caem. E matemática vai vir o x aqui, qualquer incógnita, x, y e tal. E sempre lembrando que se vier uma sentença matemática, qualquer uma sentença aberta, na verdade, qualquer sentença aberta que vier com o valor do todo, produção categórica junto, aqui exemplo, todo x mais 3 é igual a 10. Aí será uma sentença fechada, beleza? Então, um forte abraço, senhores, e até a próxima aula.